Hoje o assunto é um pouco delicado. Recentemente, eu fiz um processo de seleção para designers instrucionais freelancers para atuar num projeto comigo. E eu compartilhei um teste para que fosse feito e eu quero conversar um pouquinho com você sobre como tudo aconteceu. E principalmente, nem sobre como tudo aconteceu, mas principalmente para te dar algumas orientações. Você que eventualmente está procurando emprego ou está participando desses processos para trabalho freelancer, que busca, né, esse tipo de trabalho como designer instrucional, eu quero conversar um pouquinho com você sobre as percepções que eu tive e algumas sugestões que eu gostaria de te dar para que esse processo seja mais tranquilo para você e para a pessoa que está contratando também, tá bom? Antes que vocês perguntem, esse processo já está encerrado, ok? Eu já tenho tanto as pessoas que vão atuar comigo nesse projeto, como um banco já de DIs, aí, testes que eu ainda vou avaliar. Então, não estou mais recebendo por hora, pelo menos, tá? Então, fiquem atentos às minhas redes sociais ou aos grupos, né? Se tiver necessidade de mais pessoas para os testes, eu peço para comunicar nos grupos de WhatsApp, tá bom? Bom, mas isto posto, o que é importante, gente? Um cuidado que eu procurei tomar, porque eu sei que é algo que acontece bastante, é que fosse um teste curto, de modo que não desse nenhuma margem para que ninguém pensasse que esse é um teste que vai ser aproveitado para um projeto. Né? Que a gente sabe que isso, infelizmente, acontece. Né? Algumas empresas vão mandando o teste para a Maria é o módulo 1 do curso, o teste para o José é o módulo 2 do curso, né? E no final do processo seletivo, essa empresa já tem o seu curso pronto, na verdade ela não ia contratar ninguém. Eu sei que isso acontece, né? Então eu procurei deixar um teste bem clean, assim, bem limpo nesse sentido, para que não houvesse de forma alguma esse tipo de pensamento, né? Para que isso nem passasse pela cabeça das pessoas, desses candidatos, tá? Só que aí tem uma questão que é importante eu trazer aqui. Eu não recebi de ninguém, de nenhum dos candidatos, nenhum tipo de questionamento. E isso me surpreendeu. Por quê? Porque ali, nesse teste, tinha algumas especificidades em termos de metodologia pedida, né, da aplicação de metodologia, que deveria ser... Eu deveria conseguir visualizar aquilo no storyboard, era um pedido ali, era um storyboard e um roteiro de vídeo. Eu deveria conseguir visualizar a aplicação daquela metodologia. E eu tenho certeza que nem todos conheciam todas as metodologias. E aí eu tô juntando aqui nesse comentário quem foi aprovado e quem não foi, tá? Não é nada específico, assim. Mas o fato é, nem todo mundo, eu tenho certeza absoluta, conhecia todas as metodologias que foram pedidas ali, foram 3. Em nenhum momento ninguém questionou. Nós precisamos, eu estava conversando sobre isso numa sessão de mentoria com os mentorados do programa PPR ontem. Nós precisamos perder o medo de perguntar. Não tem porquê, muito pelo contrário. Quando eu recebo uma pergunta, olha, eu vi aqui que está pedindo metodologia X e eu não conheço muito bem, você pode explicar o que é? Pesquisei e tal, não sei o que, mas ainda tenho dúvida, enfim. Eu não recebi nenhuma mensagem com esse tipo de pergunta. E aí o que acontece? Você corre um risco, você que está se candidatando à vaga, você corre o risco de não utilizar a abordagem, né? Ou até fazer uma abordagem contrária àquela que era solicitada, só por conta de desconhecer o que é. Então é muito arriscado, entende? Não tenham medo de perguntar. Quando você pergunta para quem está recrutando, claro, primeiro você pesquisa, ok?
Não é para perguntar à torta e à direito, né? Primeiro você pesquisa e você não ia achar, provavelmente. E aí você vai e pergunta, olha, pesquisei, tarará, tarará, mas não encontrei, então queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, para que eu possa trazer isso na apresentação do material que eu vou entregar, tal. Entende? Isso, o que isso me mostra? Isso me mostra o interesse em aprender, em saber. Isso me mostra a sua vontade, né, candidato, candidata, de entregar uma solução, uma proposta mais assertiva. Isso me mostra que você tem, perdão, preocupação com a sua entrega. Percebe? Cuidado com só entregar. Será que a imagem que você quer passar é de que você é um profissional que só vai cumprir com as suas entregas sem questionar absolutamente nada? Quando eu falo questionar, eu não estou falando de ser o chato, não. Estou falando de perguntar, de tirar dúvida, né? Entende? Por quê? O que aconteceu? A maior parte das pessoas, e aí já nem foi por conta da metodologia, né, que eu acabei de citar, mas a maior parte das pessoas entregou ou o teste pela metade, ou seja, não leu com atenção o que estava sendo pedido no teste, entregou pela metade e sem aplicação da metodologia. Entende? Então, assim, gente, tem que perguntar. Tem que perguntar, tem que tirar dúvida. Sabe uma coisa muito comum que acontece? Às vezes eu chamo um recurso por um nome e você chama um recurso por outro nome. Então, sei lá, eu chamo carrossel, você chama slider. Para dar um exemplo, tá? E aí vamos supor que eu pedi lá, você tem que entregar um roteiro de carrossel. E você não sabe o que é o carrossel, você não sabe o que é o slider, enfim, você chama por outro nome. Tira a dúvida, pergunta, entende? Pergunta sobre a metodologia que está sendo pedida se você não conhece. Pergunta, eu precisava, para fazer desenhar uma solução mais interessante, eu gostaria de saber um pouquinho mais do público-alvo. Talvez a resposta seja, olha, é um teste, é uma situação fictícia, então você pode imaginar o público-alvo. Ótimo, mas você perguntou. Né? Sobre expectativas, você pode perguntar sobre formato. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante também. Acho que, sei lá, 80% dos casos eu recebi o formato que eu não esperava. Quando se fala em entregar um storyboard. Percebe? Né? Então, questiona, pergunta, devolve o e-mail com... A pessoa te enviou o teste, devolve o e-mail com perguntas. Perguntas que te ajudem a produzir melhor e deixe isso claro no teu e-mail. Que você está questionando, fazendo essas perguntas porque você quer entregar algo que seja mais aderente ao que precisa ser avaliado naquele teste. Isso jamais vai ser mal visto. Jamais. E se for mal visto, aquela empresa não é para você. Né? Você não merece trabalhar numa empresa onde você não pode fazer perguntas. Entende? E agora, por outro lado, isso vai mostrar o teu comprometimento com o teu trabalho. Certo? Muito bem. Outro ponto aqui, quer ver? A atenção ao que foi pedido, né? Eu acabei misturando aqui. Se está pedindo para você, se o teste pede para você um storyboard de um roteiro, você tem que entregar um storyboard de um roteiro. Entende? Por quê? Se você entrega pela metade, qual seria a atitude esperada desse recrutador? Reprovar o teste, concorda? Né? Por aqui eu procurei ser mais condescendente, né?
e muitas vezes pedir ajuste e tudo mais. Mas não é o que vocês normalmente vão encontrar, não é? Porque talvez pelo volume de testes recebidos, embora o volume de testes que eu recebi, acho que foi bem menor do que eu esperava, né? Isso talvez traga a discussão para um outro ponto, né? De o quanto os profissionais de treinamento, ou mais especificamente nesse caso, os designers instrucionais, estão de fato interessados em oportunidades de trabalho e não em empregos. Uma coisa é buscar por emprego, outra coisa é uma oportunidade de trabalho, né? E eu sei, eu quero deixar claro para você aqui que eu entendo que sim, às vezes é cansativo, principalmente para quem está buscando mesmo, né, um trabalho, um CLT, quero dizer, né, um emprego fixo e tal. E eu sei que talvez você esteja aí passando por vários processos seletivos e todo mundo pede um teste e talvez, né, você tenha tido as negativas e fala, poxa, eu não aguento mais fazer teste, tá desanimado e tal. Mas às vezes era aquele teste, era assim, sabe, o próximo passo que você precisava dar para chegar onde você queria chegar. Então não desista, não desista. Faça perguntas. Faça perguntas. Talvez nas respostas que você tenha, você já possa verificar se vale a pena seguir com o teste ou não. Entende? Então, por exemplo, você fez perguntas, não aguenta mais fazer teste. Aí você mandou um e-mail com algumas questões sobre o processo, sobre o teste, enfim. E não te responderam, você já sabe que não vale a pena você fazer o teste. Entende? Agora, se te respondeu, se tirou as suas dúvidas, se conversou com você, se deu atenção, então, será que não é este o lugar que você estava procurando para trabalhar? Percebe? Então, gente, assim, eu obviamente não vou trazer detalhes aqui, né? Eu não quero expor ninguém e tal, e nem o processo em si, mas eu fiz questão de gravar esse vídeo, deixar isso aqui, porque eu acho que é importante que você que participa de processo seletivo, seja para freela, seja para CLT, seja para PJ, você precisa ter esses pontos em mente, entende? De mostrar o teu comprometimento, mostrar que você lê com atenção o teste, não dá uma lida rápida e sai fazendo e entrega, né? Se te deram 3 dias para entregar o teste, é porque você tem 3 dias para entregar o teste. Não adianta você entregar metade do teste no dia seguinte. Não vale, não é um teste de velocidade, né? Não é uma corrida, uma maratona, entende? É muito mais sobre qualidade do que sobre rapidez, entende, né? Principalmente porque tinha um prazo, certo? Eu sei que você vai receber testes aí que, eu quero para amanhã um roteiro de um vídeo de 30 minutos. Não sei, eu estou falando do meu especificamente nesse caso, né? Tinham 3 dias para você fazer. Então, usasse os 3 dias. Tem prazo no teu? Usa o prazo que você tem e entrega um negócio, assim, irretocável. Entende? Pensa no que você está fazendo, faz as perguntas. Suane, mas eu fiz as perguntas e a pessoa me respondeu que, por exemplo, como talvez respondesse, se me perguntasse do público-alvo, por exemplo, né? Fictício, você pode criar o cenário que você quiser, tá? Até por conta disso que eu comentei com vocês, de não deixar essa margem para dúvida de que é algo que a gente vai usar depois, né? Então, quando entregar a solução, você não entrega só o roteiro e o storyboard, entrega uma contextualização. Olha, considerando o público esse, considerando a situação essa, esse conteúdo, etc, etc, etc. Penso que a melhor solução é essa, por isso eu usei essa e essa estratégia, por isso eu adotei a metodologia X dessa forma. Contextualiza, entende? Tá bom? Faça isso. Por quê? Quando você entrega pela metade ou entrega muito rápido, mas sem qualidade, isso está mostrando como é que você lida com o teu trabalho. Né? Que você quer, outro dia eu ouvi essa expressão, quer desovar logo o trabalho. E não é por aí. Isso
no dia a dia, né, na vida real, num projeto com clientes, isso seria um grande problema. Entende? Então, pense nisso, tá? Um outro ponto é o seguinte, bom, eu sei que muitas vezes vocês reclamam sobre não ter feedback das empresas, né? Eu fiz questão de dar feedback, mesmo para quem, principalmente para quem não foi selecionado, né? Para dizer o porquê e mostrar. Então, conversei com algumas pessoas. Muito porque, enfim, é isso que eu faço há muito tempo, né? É as mentorias, os cursos e tudo mais, então isso está em mim. Então eu fiz questão de dar esse retorno, de dar esse devolutivo. Mas nem sempre a recepção para esse feedback foi boa. Entende? Então, em alguns momentos, eu pensei, enquanto eu estava dando a devolutiva, eu pensei, falei, puxa, agora eu entendo porque algumas empresas não dão. Sim. Não fez com que eu parasse de dar a devolutiva, mas me fez pensar um pouco sobre esse outro lado e falar, acho que tem algum sentido. Não sei se eu não fosse, se, né, o design instrucional e o profissional de treinamento não fosse o público com quem eu trabalho nos cursos e mentorias, não sei se eu daria o feedback. Porque, gente, quando a pessoa para te dar uma devolutiva, eu sei que é raro, mas quando a pessoa vai te dar uma devolutiva em conversa, numa reunião, né? Poxa, anota o que você está recebendo ali, agradece, não fica com cara emburrada, entende? Não é pessoal. Quando o recrutador ele te dá uma negativa, não é pessoal. Não está recusando você. Talvez aqui, naquele momento seja uma ótima profissional, um ótimo profissional. Talvez aquele não tenha sido um bom momento. Né? Talvez aquele não tenha sido um bom teste, mas ele não diz de todo o teu potencial. É um teste, é um momento, né? Como se fosse uma prova. Né? Talvez naquele dia você não estivesse bem. Entende? E você pode, inclusive, pedir novas oportunidades. Fala, poxa, agradeço o feedback, anotei aqui os pontos, posso refazer e enviar? Eu sei que esse processo já fechou, isso inclusive aconteceu, foi muito legal com uma pessoa. Posso reenviar para uma outra oportunidade e tal? Poxa, claro que pode. Claro que pode. Sem dúvida alguma, as portas ficam abertas. Agora, você há de convir comigo que quando eu estou entregando uma devolutiva e a pessoa está... Qual a chance que você, que está me assistindo agora, me fala, conta aqui nos comentários, você chamaria de novo essa pessoa que está bufando enquanto você está dando uma devolutiva? Ainda mais sabendo que na nossa área é tão difícil ter devolutiva, você contrataria essa pessoa numa próxima oportunidade? Porque eu não. A não ser que eu veja de fato uma mudança numa próxima vez, entende? Mas eu já vou ter um histórico ali de falar assim, não sei, essa pessoa bufa. Então assim, gente, e lembra uma coisa, o mercado de treinamento, de design instrucional em especial, é uma ervilha, é desse tamanho aqui, ó. Todo mundo se conhece, todo mundo se fala, sabe? Então, quando for receber uma devolutiva, não fica bufando, não fica na defensiva, tá? Ainda que a pessoa seja grosseira com você, tá? Vamos por esse cenário? Ainda que a pessoa seja grosseira com você, ela parou um instante ali para te dar uma devolutiva. Agradeça. Agradeça, se possível, se for interessante para você. Peça uma nova oportunidade, entenda ali se o que foi dito na devolutiva se faz sentido para você. Fala, poxa, realmente esse é um ponto que eu deveria melhorar. Melhore e tente novamente, não pare. Tá bom? Fechou? Seja
Comece a mostrar o teu profissionalismo já no processo seletivo. Não espera ser contratado. Ah, quando eu for contratado, eles vão ver que eu sei fazer bem. Não, não é assim que funciona. Você sabe disso, né? Muito bem. Então, só pra gente encerrar aqui, tá? Se você tem dúvida, pergunta. Tá bom? Entrega tudo que foi solicitado, faz um checklist, na hora que você estiver analisando o teste, né, o que foi pedido, as informações que foram dadas, etc., faz um checklist para você, organiza esse trabalho, trata esse trabalho já com profissionalismo, não mete o louco e sai fazendo, tá bom? Pensa, medita sobre aquilo, vê se está fazendo uma boa entrega, tá? Se possível, mostra para um colega, né, enfim, às vezes algum ponto escapa para você, tá? E aceite feedback com maturidade, certo? Seguindo aí esses 3 passos, eu tenho certeza absoluta que em algum momento uma boa oportunidade vai se abrir para você. Combinado? Me conta aqui que dicas você acrescentaria para quem está procurando trabalho, seja como fixo ou como freelancer, tá bom? Deixa aí as tuas dicas. Um grande beijo, tchau, até a próxima.